Salve galerinha linda, maravilhosa, misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou Bruna Oliveira, sejam todos sempre muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo. Hoje nós vamos trazer para vocês uma história de bastidores, tá? Vocês nos pedem bastante histórias referentes a celebridades, filmes supostamente amaldiçoados, e esse é um tema que realmente nos atrai bastante e hoje nós vamos trazer para vocês os bastidores assombrados do filme A Freira e também alguns comentários envolvendo atrizes que participaram dessa franquia tão famosa, né, milionária, que foi a franquia de A Invocação do Mal, tá bom? Eu espero que vocês gostem do vídeo, gente. Se gostar, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal. Também peço que, se possível, se tornem membros, assim vocês nos ajudam ainda mais. Também faço um convite para vocês, por favor, se puder, se tornem membros também de um grupo de WhatsApp, porque por lá você será notificado por nós quando sai vídeo novo. Para quem fala, tá? Para quem já comentou aqui nos vídeos que é uma furada participar desse grupo, não é não, tá? Porque nós não vamos usar esse grupo para outra finalidade a não ser notificar vocês e, é claro, ninguém é obrigado a participar, tá bom? Agora chega de papo, vamos logo para essa história. Vlad, solta a vinheta. Eu vou passar para vocês, pessoal, um brevíssimo resumo a respeito desse filme, né, tão famoso, A Freira. Para quem ainda não viu, né, isso é importante para quem ainda não viu, para que entenda um pouco sobre a história e também entenda sobre os possíveis fenômenos sobrenaturais que, segundo o diretor do filme, Corin Herd, ocorreram nos sets de filmagem. O Corin, gente, ele não dirigiu os dois filmes, porque A Freira existe, né? No caso, A Freira 1 e depois A Freira 2. Então, esse diretor, ele dirigiu apenas o primeiro filme. Esse filme, gente, ele é repleto de cenas assustadoras. E a história é muito pesada mesmo, pois ela fala sobre uma freira que decide terminar com a vida dela dentro de um convento na Romênia. Então, para esclarecer o ocorrido nessa trama, o Vaticano, tá? Isso no filme, tá, gente? O Vaticano, ele envia um padre e uma noviça prestes a fazer os seus votos finais para que ela possa realmente se tornar uma freira. E juntos eles então desvendam um segredo profano e enfrentam uma entidade maligna na forma de uma terrível e assustadora freira, que na verdade, gente, essa freira, ela é uma freira demoníaca chamada Valak ou Valak. Eu confesso para vocês, já li bastante a respeito desse filme, só que a pronúncia realmente ali de como seria o nome dela, né, romeno, ou como seria nos Estados Unidos, que foi onde fez o filme, realmente ficou um pouco na dúvida, então eu vou chamar ela aqui no vídeo de Valak. Eu não vou contar aqui a respeito do filme, né, Invocação do Mal, sobre toda essa franquia, na verdade, mas dá para imaginar que as cenas do filme A Freira realmente são muito assustadoras, tá? Pelas fotos que a gente encontra na internet, já dá para ver que o clima ali realmente era bem sinistro. E essa freira, a Valak, ela apareceu pela primeira vez no filme Invocação do Mal 2. E esse filme ele foi lançado no ano de 2016, no qual essa freira demoníaca ela assombrou os personagens de Ed e Lorraine Warren, interpretados pelos atores Patrick Wilson e Vera Farmiga. Na verdade, o Ed e a Lorraine Warren, eles existiram, é claro, mas no caso referente ao filme A Freira, né, o que envolve a Valak, pelo que dá para entender, tem muita ficção também. A Lorraine ela chegou a comentar, tá, que essa entidade maligna ela realmente foi baseada, ela foi inspirada, na verdade, a melhor palavra, ela foi inspirada
em alguns espíritos, tá? Que no caso o casal Ed e Lorraine Warren já teriam, né, digamos assim, exorcizado. Aqui no canal, gente, nós temos alguns vídeos, tá, falando sobre invocação do mal, então para quem gosta desse assunto, eu vou deixar o link desses vídeos aqui na caixa de informação. Há um detalhe também muito interessante, é que a Thaisa Farmiga, que fez a freira Irene no filme A Freira, no caso ela era uma noviça, tá? Ela era a personagem boazinha da história, tá? Digamos assim. Ela é irmã da Vera Farmiga, que interpreta a Lorraine Warren na franquia. E a Thaisa também teria experimentado alguns fenômenos sobrenaturais durante a gravação do filme A Freira, justamente em um castelo, gente, na Romênia. A gente já vai chegar nessa parte. Voltando então, né, a falar sobre a Valak, ela apareceu também em outras entradas de Invocação do Mal, porém o tão pedido e esperado spin-off de A Freira foi lançado somente no ano de 2018 e ele se tornou, gente, o maior sucesso de bilheteria dessa franquia, segundo muitas fontes relatam. Há sempre muitas especulações, há muita curiosidade para saber quem está por trás do personagem principal. Geralmente nesse tipo de filme, quem é, né? Quem é a pessoa que interpreta o temido vilão? Nesse caso, a freira é uma atriz que hoje está com 62 anos. Ela se chama Bonnie Irons. A Bonnie, gente, segundo os diretores que trabalharam com ela, tanto em Invocação do Mal quanto no filme A Freira, também no filme A Freira 2, falaram que ela é uma pessoa extremamente doce, mas que a partir do momento que ela entra nos bastidores, para que ela possa passar por toda aquela transformação, tá? Dizem que a partir daquele momento ela já muda o semblante, ela já fica totalmente concentrada no personagem dela, e dali em diante dizem sim que a equipe fica totalmente arrepiada e que ela não faz isso na intenção de assustar ninguém, não, é que o trabalho dela é esse mesmo. A partir do momento que ela sentou na cadeira para fazer a maquiagem, ela já começa a se concentrar para que ela possa interpretar então essa temida freira, tá bom, gente? Que realmente dá para notar que é bastante assustadora mesmo, tá bom? Eu vi um trecho dela no filme Invocação do Mal, onde ela aparece para Lorraine Warren, e na verdade é um tipo de um sonho que a Lorraine tem com a filha dela, e aquela cena ali eu confesso que só de lembrar eu já fico assim totalmente arrepiada. Então eu ainda não assisti, como eu comentei com vocês, o filme A Freira, nem um nem o dois, mas eu ainda vou assistir essa franquia, e se você já viu, deixa aqui também para mim no comentário o que você achou desses dois filmes. Mas referente então a Bonnie, os diretores falam que ela realmente é uma pessoa assim totalmente zen, super do bem, mas que ela consegue ser tão profissional ao ponto do diretor, tá? Segundo o Corey falou, e também depois de um outro diretor que dirigiu ela durante outros filmes, eu já vou chegar nessa parte, eles falaram, tá? Ambos disseram que a transformação foi tão intensa, tanto física quanto na personalidade, no olhar dela, que eles ficavam com medo. Sério, gente, eles ficavam com medo de se aproximar muito dela para poder passar as orientações do filme, e isso porque ela não era de assustar ninguém, não fazia piadinhas, pelo menos nas fontes que eu pesquisei, falaram que ela era muito, muito correta e que ela não gostava de dar sustos em ninguém da equipe. Há também uma história bastante polêmica envolvendo a Bonnie, porque eu não entrei muito a fundo nessa história porque foge um pouquinho da temática, tá? Que é a respeito dos bastidores assombrados. Mas há algumas fontes que falaram que ela entrou com processo contra a Warner Bros. Por uso da imagem dela e por não retorno financeiro da forma devida. Então ela se sentiu, digamos assim, com uma imagem muito mais exposta do que ela achou que realmente seria, ou seja, ela fez muito mais sucesso do que ela achou que ela iria fazer, e ela disse que não teve esse retorno financeiro, mas eu não sei se ela conseguiu manter esse processo, se ela venceu, se eles fizeram um acordo. E é claro que se você souber alguma coisa a respeito disso, deixa essa fofoca para mim aqui no comentário, que eu fiquei bem curiosa para saber. O diretor do filme A Freira 2 se chama Michael Chaves. Ele dirigiu somente o 2, A Freira 2, tá? Porque quem dirigiu
O primeiro filme foi o diretor que eu já mencionei, o Corin Herd. No caso do Michael, ele também dirigiu outros filmes, tá? Bastante polêmicos também, inclusive A Maldição da Chorona, que foi lançado em 2019. Por que polêmico? Porque muitas pessoas não gostaram. Muitas pessoas também gostaram e teve aquele vai e vem na internet, gostei, não gostei, gostei, não gostei, mas independente disso, ele também teve um bom retorno financeiro em bilheterias. No caso da Chorona, já foi pedido aqui pra gente no canal para fazer essa história. Nós podemos até trazer, tá, pessoal? Se vocês quiserem, me peçam aqui nos comentários que a gente pesquisa. Só que é uma história totalmente baseada em uma lenda. Só que é claro que há muitas pessoas também que dizem que de lenda essa história não tem nada. Então, se você quiser que a gente traga essa história da Chorona, pede pra mim que eu pesquiso pra você. E uma outra situação também, tá? Um detalhe, na verdade, o Michael, ele dirigiu o filme Invocação do Mal 3, tá? Que no caso seria a Ordem do Demônio. Nós temos esse vídeo aqui no canal nesse período que eu precisei ficar afastada, né, por esse probleminha de saúde que eu tive, que eu já expliquei em um pequeno vídeo anterior a respeito, eu não vou repetir aqui pra vocês, tá bom? Pra não se tornar maçante. Mas ele também está aqui conosco pela segunda vez, porque nós fizemos algum tempo atrás um vídeo falando sobre essa história do Ernie Johnson, tá? Que foi levada para os tribunais. Foi uma história muito, muito impactante mesmo. Só que o primeiro vídeo, ele foi censurado pelo YouTube, porque nós usamos muitas imagens do filme. Então, nesse período de afastamento, o Vlad teve a ideia de fazer uma reedição dessa história, tá? Para que tivesse um maior número de alcance e outras pessoas pudessem conhecer também. Então, se você quer saber a respeito dessa história da Invocação do Mal 3, a respeito, né, da Ordem do Demônio, que envolve o Ernie Johnson, que é um personagem real, como eu comentei com vocês, eu vou deixar o link na descrição. O Michael Chaves, ele também foi escalado, tá? Para que ele pudesse, então, dirigir o filme Invocação do Mal 4. Segundo o site Omelete mencionou, esse filme ele ainda vai ser rodado esse ano, ele vai começar a ser filmado esse ano, aparentemente lá pelo mês de junho, mas ele ainda não tem uma data fixa para o seu lançamento. Muitas pessoas ainda acreditam que ele possa ser lançado até o final de 2025, vamos ver. O Michael Chaves, ele deu uma declaração em algumas entrevistas, tá? Falando a respeito da Bonnie Arons, que é quem interpreta a Vala. Ele disse que ela é simplesmente adorável e ele comentou a seguinte frase em uma entrevista, eu achei muito interessante, eu vou deixar esse trecho aqui para vocês, eu vou ler para vocês, tá? Abre aspas. Ela é, diga-se, uma pessoa adorável lá fora e exatamente o oposto. Ela é muito divertida, animada e fácil de conversar. Apenas uma grande pessoa. Ela pode quebrar. Ela não é uma atriz que não é razoável. Ela não é assim. Você não precisa chamá-la de Valak ou encharcá-la com água benta para colocá-la no set. Ela é ótima para trabalhar. Quando ela liga mesmo. Acho que é a mesma coisa que você vê com a Vera e também com a Thaísa. Elas podem ligar e podem chegar totalmente lá e totalmente engajadas no momento e na personagem. Mas aí quando você diz corta, elas respiram e voltam ao normal. É um nível de profissionalismo muito grande. Só certos atores podem realmente fazer isso. É muito difícil ser capaz de mudar para essa zona e depois poder voltar à realidade. Elas fazem um ótimo trabalho. Fecha aspas. Então ele menciona que não somente a Bonnie, mas também a Thaísa e a Vera, elas conseguem incorporar, digamos assim, aquela personagem de uma forma tão real, tão intensa, com uma carga de energia tão forte, mas a partir do momento que ele descorta, elas respiram fundo e pronto, já estão sorrindo, já estão brincando. E muitos atores, segundo eles, não conseguem fazer isso, acabam absorvendo muito também a energia do próprio personagem. Bom, nós falamos um pouquinho então sobre aqui as atrizes, sobre os diretores do filme. Agora a gente vai falar um pouco, gente, sobre
os bastidores assombrados do filme A Freira. De acordo com Cory Hard, o diretor do primeiro filme, de A Freira, ele mesmo teria presenciado coisas assustadoras durante as filmagens do filme. Em uma entrevista ao Yahoo Movies Week, o Cory ele informou que ele vivenciou o seu primeiro encontro com o sobrenatural justamente durante as filmagens desse filme. No entanto, ele expressou também dificuldade em dar uma explicação concreta quanto ao ocorrido. Segundo Cory, até hoje, esse tipo de coisa que aconteceu com ele, gente, não fez em nenhum momento ele ter dúvidas do que ele queria rodar esse filme, ele gosta desse tipo de coisa, ele tem bastante curiosidade também quanto ao mundo espiritual, isso é muito visível nas entrevistas que ele dá, mas ele falou que o que ele vivenciou, que eu já vou contar para vocês, ele disse que até hoje isso assombra a mente dele porque realmente ele não encontrou nenhuma explicação lógica. Segundo o relato do Cory Hard, o evento sobrenatural que ele descreve ocorreu durante as filmagens de uma cena em que a personagem da Thaísa, que no caso era noviça, a mocinha da história, ela explora um porão em um convento na Romênia. Essa cena, gente, foi filmada em um corredor escuro e extenso de uma fortaleza localizada na própria Romênia. O diretor, desse filme, ele disse que ele precisou permanecer também nessa sala escura para que ele pudesse supervisionar todas as filmagens. Ele não queria perder nenhum detalhe, tudo tinha que ser muito perfeito, até porque a iluminação era extremamente complicada. E assim, gente, esse local onde foi gravada essa cena é no castelo de Corvin, tá? Que nós temos aqui também em outro canal, tá? Que nos pertence, que chama Castelos do Tempo. Lá nós também mencionamos a história de Vlad Tepes. Por quê? Porque o Vlad Tepes, que foi o personagem que inspirou, junto com Elizabeth Bathory, a condessa de sangue, que nós também temos aqui no canal, foi um dos primeiros vídeos aqui do Mistérios, a condessa, tá? Nesse outro canal, Castelos do Tempo, nós exploramos bastante as imagens externas e também internas do Castelo de Corvin. Então, se você quer saber a respeito desse lugar, que é sim considerado bastante assombrado, depois desse vídeo, vai lá no nosso outro canal e assista esse conteúdo que está bem interessante também. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês. Segundo o Cory relatou em uma entrevista, gente, as coisas lá realmente foram muito intensas e muito tensas. Ele falou a seguinte frase, eu vou ler aqui para vocês. Abre aspas. Eu vi algumas figuras na sala, sentadas atrás de mim, assistindo, e eu achei que eram membros romenos da produção. Eu me virei, olhei para os meus monitores e estava vendo as gravações da Thaísa, com um complexo movimento de câmera. Ela girava e seguia a cena. Então, depois das filmagens, eu me virei para ver qual era a reação dos membros para essa cena. Só que quando olhei para trás, não tinha ninguém lá. Fecha aspas. Segundo Cory comentou, ele perguntou para outras pessoas da produção se alguém havia entrado ali sem autorização e eles falaram que não, e que não havia nenhum figurante, que não tinha ninguém atrás dele. E depois ele pôde perceber também na conferência das cenas que ele estava completamente sozinho, no caso ele e a Thaísa, tá? Mas que atrás dele, como ele havia visto alguns homens caracterizados de soldados romenos, não havia ninguém, pelo menos ninguém visível. Cory Hard também disse o seguinte quanto a essa situação, abre aspas, a sala não tinha outras saídas, apenas uma porta na minha frente que entrava no corredor. Eu imagino que eram fantasmas ou espíritos de soldados romenos da própria fortaleza. Fecha aspas.
A Thaísa, gente, ela também presenciou algumas coisas estranhas, tá? Durante as filmagens do filme A Freira 2. Esse filme, segundo ela, foi bastante pesado, muito mais do que o primeiro, para que ela pudesse gravar, mas isso em nenhum momento teria assustado ela de uma forma que deixasse ela desanimada com o filme, muito pelo contrário, ela adquiriu ainda mais curiosidade e permaneceu nos 2 filmes. Essas experiências paranormais, a Thaísa comentou que também foram experimentadas por ela justamente no castelo de Corvin. Segundo a própria Thaísa comentou, esse castelo ele é muito conhecido por causa das suas energias consideradas negativas e também por muitos relatos de pessoas que dizem que veem espíritos e também sombras passando pelas paredes. Em entrevista ao portal Blood Diggstein, eu acho que é assim que se pronuncia o nome, e divulgado pelo site da revista Quem, aqui no Brasil, a Thaísa, ela disse o seguinte, eu vou ler esse trecho aqui para vocês, tá, gente? Eu achei muito interessante, eu quero compartilhar com vocês essa história. Eu acho muito interessante essa questão de eu colocar para vocês as próprias palavras, porque isso torna o relato ainda mais real. Abre aspas. Cheguei em casa pouco depois das 2 horas da manhã e a Vera, minha irmã, me disse que estava fazendo uma pesquisa para a Invocação do Mal, filme em que ela atuaria. E coincidentemente ela também falou que a hora da bruxa, quando as maldições acontecem, é mais ou menos às 3 horas da manhã. Eu quis ir correndo para a cama antes disso, mas eu não conseguia mais dormir. Tipo, eu estava naquele efeito de quase sonhar, mas de repente me via plenamente acordada e comecei a ouvir o chão de madeira rangendo. Eu disse a mim mesma, ok, isso é besteira. Quando finalmente peguei no sono, estava do lado esquerdo da cama e de repente senti alguém pegar as minhas cobertas e a começar a puxar. Pulei da cama imediatamente e enlouqueci ligando a luz. Não havia nada, mas foi aí que perdi o sono definitivamente. Fecha aspas. Olha, gente, se isso não assustar alguém, eu realmente desconheço o que assusta. Mas, segundo a Thaísa comentou, ela e a Vera conversaram muito também com a Lorraine Warren. Elas tiveram esse prazer antes dela falecer e muita coisa também teria sido explicada. E o medo, na verdade, passou a ser um pouco abrandado por causa do conhecimento espiritual. Pessoal, eu pesquisei muito, mas pesquisei muito mesmo relatos da Bonnie Irons, tá, que interpreta a Freira Valak, para ver se ela tinha experimentado algo sobrenatural. Eu vi um vídeo dela onde ela é questionada sobre isso e dá para ver que ela desconversa um pouco, tá, como se ela não quisesse entrar muito nesse mérito, talvez até por essa questão do processo, ou porque realmente ela viu alguma coisa, mas ela não se sentiu à vontade de falar. Nesse campo espiritual, dizem que a Bonnie realmente ela é um pouco mais reservada. Ela não gosta muito de fazer comentários a respeito do que ela acredita, do que ela supostamente viu ou sentiu, mas algumas pessoas da produção garantem que ela sim já teria sentido coisas estranhas nos bastidores e até mesmo durante a caracterização dela. Eu encontrei alguns relatos, mas que o próprio Google também alertou que não são fontes confiáveis. Eu fiquei bem na dúvida de trazer isso para vocês, mas a minha curiosidade está sendo maior, então eu vou relatar, tá? O que supostamente a Bonnie teria comentado, mas eu quero que você deixe aqui para mim se você realmente leu alguma coisa, se você soube de mais alguma coisa a respeito de algum comentário dela, se tem alguma outra entrevista que é mais difícil de encontrar. Então eu vou deixar aqui para vocês, gente, mas não é 100% de certeza que isso realmente tenha sido comentado por ela. Segundo esses relatos, tá, que o Google considera duvidosos, a Bonnie teria comentado para algumas pessoas da produção que ela costumava escutar sussurros e também a ver vultos. Ela disse que sons estranhos aconteciam no set durante as cenas em que ela precisava atuar
de uma forma um pouco mais intensa. Ela também dizia que sentia presenças quando não havia ninguém perto dela, mas que isso teria comentado para pessoas assim extremamente ligadas a ela e que não seriam nem mesmo outras atrizes, e sim pessoas da própria produção, como maquiadoras, e também a própria produção ali que cuidava do figurino. Então dizem que ela era muito próxima também desses profissionais. A Bonnie, ela também teria relatado para essas pessoas que durante as filmagens alguns equipamentos eletrônicos também teriam falhado sem explicação, e que luzes piscavam sem parar, e que muitas câmeras também desligavam sozinhas, e que algumas delas inclusive teriam queimado. Também tem um relato falando sobre uma pressão no peito que ela teria sentido durante uma cena em que ela teria então ali, digamos assim, confrontado, né, a personagem da Thaísa, que no caso era a noviça Irene. Então teve uma cena ali bem intensa entre as duas, várias cenas, né, que eu não sei qual seria essa. Se você souber, deixa aqui pra mim. Mas ela teria sentido uma pressão no peito muito forte, e a Bonnie teria pedido então para o diretor dar uma pausa para que ela pudesse respirar, tomasse uma água, mas que ela não teria também contado o que realmente ela sentiu naquele momento, até mesmo para não assustar algumas pessoas da produção que estavam ali puramente pelo dinheiro, mas que eram bastante supersticiosas também, e que saíam de lá com um semblante bastante fechado, achando que levariam para as suas casas algum tipo de energia negativa. A Bonnie, ela também teria relatado que ela teve alguns sonhos bastante vívidos e muito perturbadores durante as filmagens, tanto da Freira 1 quanto da Freira 2, mas parece que na 2 isso teria sido um pouco mais intensificado. Só que muita gente também acredita, e eu também acredito, que isso possa ser real, tá? Possa ser influência espiritual. Aqui no canal nós acreditamos, nós não somos, gente, um canal espiritualista. Muitas pessoas nos cobram, tá? Algumas questões envolvendo a doutrina espírita, tá? Nós não ensinamos essa doutrina aqui, até porque nós não temos esse conhecimento tão grandioso e que nós respeitamos tanto. Então nós comentamos aqui relatos, tá? Relatos que nós encontramos na internet, que alguns inscritos nos encaminham também. Então é por isso, tá bom? Então a gente não é um canal espiritualista, e nós respeitamos muito o canal que pode ensinar esse tipo de doutrina, tá certo? Enfim, muitas pessoas acreditam que isso possa ser real, esses sonhos vívidos, né, da Bonnie, mas outras pessoas também acreditam que isso tudo possa também ser muita influência do próprio estudo da personagem. Ela gravava várias horas por dia, ela ficava muito tempo sozinha também se concentrando, já caracterizada, se olhando no espelho. Então é uma coisa que realmente não é difícil de você sonhar à noite. Outra coisa também que ela teria comentado, gente, é que objetos teriam se movido sozinho, e que alguns objetos teriam simplesmente sumido e aparecido em locais totalmente inusitados e bastante longe da onde eles teriam sido primeiramente colocados. Algumas fontes também mencionam que a Bonnie teria dito que a Vala, que realmente ela sofreu algum tipo de influência, tá? Não muito positiva durante as filmagens, mas que ela, graças a Deus, teria conseguido tirar aquilo ali junto com a maquiagem, junto com a roupa que ela utilizava, e que ela não levou nada disso para casa dela, tá bom, gente? Então, são muitas histórias, há muitos relatos também envolvendo pessoas que simplesmente abandonaram a produção do filme, dizendo que já tinham visto coisas ali, principalmente no castelo, tá? De Corvin, lá na Romênia, que é um castelo lindíssimo. Para quem curte castelos medievais mesmo, eu aconselho a ver esse vídeo, gente, lá no nosso outro canal, Castelos do Tempo, tá? Já fazendo a propaganda aqui de novo, que é bem interessante mesmo, tá bom? Essa foi a nossa história de hoje. Eu peço que vocês deixem aqui para mim no comentário o que vocês acharam disso tudo. Se é real, se não é real, o que pode ter realmente acontecido, tá bom? Um beijo grande para cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.